Leinha estava dizendo, tá rindo, né? Como Leinha estava dizendo, né? Nós amanhã estamos indo para São Paulo, né? E eu quero que vocês, por favor, orem por nós, né? Nós Que boa. eu vou lá tentar tirar um processo lá que já está há uns anos lá. Vou ver se eu consigo tirar alguma coisa de lá, uma reclamação trabalhista da TV Manchete, que está lá na massa falida. E vamos ver se eu consigo alguma coisa. E eu vou aproveitar, nós vamos passar 4 dias, né? Mas vamos descansar um pouco, né? Mas não tinha como não fazer a nossa reunião, porque esse compromisso eu assumi com Deus. E é assim, enquanto Ele permitir, estaremos aqui, né? Juntos, adorando e venerando esse Deus maravilhoso. E eu queria hoje falar com vocês, até que tinha comentado já em particular com as meninas, essa reflexão que eu queria falar hoje para vocês, que é exatamente sobre a maldição. Essa coisa que a gente, e por que não dizer eu também, muitas vezes eu fiquei muito receosa durante a minha caminhada cristã com relação a isso, porque quando a gente não tem muita intimidade com a palavra de Deus, a gente se percebe que o Antigo Testamento, eu lembro que o doutor Fernando Benício dizia assim a mim, eu não leio o Antigo Testamento, que eu tenho medo. Eu só gosto de ler o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento tinha várias coisas sobre isso, as bênçãos e maldições. E a gente fica, por vezes, se questionando com relação a isso. A gente fica com receio, né? A gente fica, às vezes, de essas pessoas que muitas vezes jogam. Poesia adora o Antigo Testamento. E depois, quando a gente compreende, né? Testamento em pessoa. Aí, aí a gente percebe, quando a gente vai entendendo o significado, a gente vai compreendendo o porquê de tantas palavras de bênçãos e maldições. Mas então, uma coisa que eu queria que nós fizéssemos exatamente essa diferença é porque quando a gente começa a falar, que a gente diz assim, não, a gente tem que entregar todas as nossas preocupações a Deus, que é um fato. E que ali já está entregue e a gente não vai mais se preocupar. Assim diz a palavra, que Deus toma conta da gente e tal. Mas nós, e vamos ser bem honestas, nós não fazemos isso. Porque as preocupações são diárias, os desafios são muitos, né? A vida, às vezes, tira o tapete dos pés da gente e a gente fica sem saber como a gente vai cair, né? Se a gente vai quebrar a perna, o braço. Então é natural que nós, como figuras humanas que somos, e Deus sabe disso, nos preocupamos e tal. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção e passa quase que desapercebido, porque como a gente só vai compreender esse tipo de interpretação quando a gente busca essa intimidade com Deus, que é quando ele diz que nada, nada alcançará de mal os filhos dele. Não é? Aí, mais uma vez, vocês vão de questionar como. Porque às vezes as pessoas dizem até assim, ó, se o sol brilha para os justos e os injustos, se de repente a gente sofre, o cristão, os injustos também, a gente não é isento de nada. De que adianta ser cristão? Muitas e muitas vezes, vou deixar logo de ser cristão, porque aí eu não me preocupo com nada. Mas é exatamente quando a gente busca essa intimidade, quando a gente quer chegar mais perto de Deus, né? Quando a gente começa a amá-lo de todo o nosso coração, a gente vai percebendo que é muito diferente. Quando Deus diz que nada de mal nos alcançará, ele não está dizendo que eu não posso quebrar a perna, que não pode acontecer um acidente, que a gente não passe por dificuldades financeiras, emocionais grandes, não. Ele simplesmente está querendo dizer que ele estará sempre de olho com os filhos e as filhas dele, de modo que mal algum, e que tipo de mal é esse? Que a alma da gente jamais será tocada
por aquele que não pertence a Deus e se denomina do inimigo. Então, essa diferença, até para que a gente compreenda isso, a gente fica muito em dúvida com a gente mesmo. E quando eu digo a gente fica em dúvida, porque mesmo antes, quando eu não compreendia a palavra, como hoje eu tento compreender e preciso ainda compreender muito mais, a gente percebe-se que a gente não tem como, não há momentos em que a gente não se desespere. No entanto, essa forma de Deus nos abençoar, ela é muito palpável, porque a gente sabe perfeitamente que a cruz representa, inclusive, a humilhação, a desonra do inimigo, não é? Está tudo ali na cruz. E quando Jesus fala que nada nos separará do amor de Deus, é exatamente essa forma de enxergar e de se transformar continuamente e diariamente em um vaso completamente restaurado. E a gente fica olhando, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a gente para a vida da gente e fica olhando, percorrendo um caminho que a gente trilhou. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você olha para o filme da sua vida e você começa a perceber o quanto, lógico, você magoou as pessoas, mas também o quanto você foi magoado. Quantas pessoas entraram e saíram na sua vida, né? Como foi que de repente você se perdeu de deixar uma pessoa que você ama tanto, você se afastar daquela pessoa? E eu refletia muito com relação a isso, mas é evidente que a palavra sempre está nos mostrando que o foco é hoje e amanhã. E que a gente pode sim se colocar na mão de Deus para cada dia a gente ser transformado. Porque é hora de celebrar. Porque o Evangelho não é só tristeza, não é só sofrimento. O Evangelho também são as boas novas que tem que nos trazer alegria. E a gente também tem que escolher não se permitir a ter uma vida focada tão somente naquelas coisas que só nos dão tristeza, só nos trazem à memória sofrimentos e que muitas vezes nos puxam para um determinado momento de depressão, não é? Eu não sei, mas assim, eu acho que é uma luta constante na vida da gente, que a gente tem que pedir. Por exemplo, quando a gente se percebe mais triste, hoje mais madura em Deus, quando nós nos percebemos assim, existe sim uma vontade da gente se trabalhar, porque a gente sabe que se depende de Deus, mas também se não depender da gente, a gente não vai sair do lugar, não é? Por exemplo, se eu não tiver uma ação comigo mesmo, se eu não procurar uma ajuda, se eu não trabalhar o meu coração, para que as coisas não mudem, elas não vão mudar, mas que eu possa mudar, enxergando as circunstâncias de forma diferente, então sim, eu posso dizer que eu posso vir a ser transformado. Uma dor doída que me causava tanto sofrimento pode não me causar mais tanto sofrimento hoje, com tanta profundidade como me causava no passado. Porque eu tenho que olhar para frente e tenho que entender que esses momentos que restam a cada um de nós, porque nós não sabemos o dia da manhã, precisam também ser cheios de coisas boas e alegrias e que a gente possa verdadeiramente estar com o outro também para comemorar e para ser feliz, não é? Lógico que os momentos às vezes não são bons, que a perda de pessoas, a perda de relacionamento faz com que a gente sofra. Hoje, por exemplo, eu quando cheguei no escritório, a minha assistente, se vocês sabem, tem 20 anos. Aí eu disse assim, e aí minha filha, tudo bem? Não, doutora, eu terminei meu namoro. Eu tive a idade dela e imaginei a dor que ela estava sentindo naquela idade. Me reportei àquela cena que a gente também, todo mundo aqui, né, a gente sofre, como a gente sofria demais e ainda sofre hoje com as perdas de relacionamento. Eu disse, minha filha, por quê?
porque ele não quer que eu conviva com algumas pessoas e tal. Mas, ó, vamos fazer o seguinte: se ele gostar mesmo de você, ele vai achar uma forma Isso de é horrível tentar. dizer, porque nunca Não, mas é o que é fato. Não. O horrível é eu dizer, não, isso vai passar, que é o tempo. Não. Mas eu quis dizer a ela, e que eu tive um exemplo desse com Roberta, minha primeira secretária. Porque se ele sente falta dela e gostar mesmo dela, ele vai tentar mudar e vai deixar ela, se o assunto foi só esse, né? É, mas eu acho que, enfim, eu disse, mas olha, como é que tá sua mãe e tal? Isso já é um Então, sintoma grave. enfim, mas aí tinha muita coisa para ela fazer, no fim ela já estava rindo e tal, tal. Mas vai ser difícil ela superar. Mas é difícil a gente superar. Porque, olha, mesmo que a gente saiba que o outro não vai pensar nunca como a gente, nem vai se amoldar a gente sofre muito, né? Eu estava assistindo um filme ontem, daquele Chicago Med, e achei extremamente interessante a história de um dos médicos, porque o rapaz era um médico novo, e ele lá atrás tinha perdido mãe e pai, e tinha encontrado uma mulher, uma médica também, que tinha acreditado muito dele, ele estava com muita confiança nela. E a partir dessa confiança surgiu um relacionamento entre os dois. Lá na frente eles se afastam. E um dia ela encontra ele no hospital, só que ela continuava a amar ele e tal, tal, mas ele se sentia mal, assim. E tem um psiquiatra nessa trama, né? Que eu acho ele muito interessante. Aí ele disse assim, mas por que você está assim? Porque ele deixou passar isso para um paciente, assim, agiu de uma forma que o psiquiatra questionou ele. E o psiquiatra conversando com ele. Aí ele chegou a dizer assim, em suma, ele disse assim, eu era muito novo, eu acreditava muito nela, eu confiava muito nela, e ela não percebeu que eu não me sentia à vontade com ela. E isso, para mim, é um trauma que eu carrego até hoje. Porque eu não consigo ter um relacionamento de mais de um ano, porque eu não me sinto bem. Em suma, terminou o filme, ele indo na casa dela, e ela chamando ele para tomar um vinho e tal. Ele diz tudo para o psiquiatra. Trouxe à tona da vida dele, trabalhou, e aí ele disse tudo aquilo e disse tchau e foi embora. Eu achei esse filme impactante e muito pedagógico para cada um de nós. Porque enquanto a gente não enfrenta as situações de frente, a gente não consegue superar. E sabe, a gente não consegue, e a gente fica com aquele trauma, as pessoas acham que a gente está se sentindo bem naquela relação, e a gente não está. Você E a só gente. fica transferindo. Pois é. Olha, é um filme que foi uma bobagem. esclarecer. O filme foi uma bobagem. Mas eu trouxe aquilo para mim e disse, meu Deus, que coisa verdadeira. Não é? E aí eu comparei com o que Deus quer que a gente haja com relação a Ele, né? Porque se a gente não abre o coração da gente e a gente não tenta compreender que a gente precisa desse ânimos, não é? Dessa vontade de viver ao lado de Deus, a gente não vai se encontrar sempre um vazio no coração da gente. Meu Deus, como é importante e como é difícil a gente colocar na cabeça das outras pessoas que Deus a gente pode encontrar em desertos, que a gente pode encontrar Deus nas pedras, sem precisar de emoções fortes, porque Deus é Deus, não é? E Deus opera ali, muitas vezes, entre as pedras secas, né? Onde não tem nenhuma vegetação, Deus opera em qualquer lugar. E o coração da gente, por vezes, está como essas pedras, esse deserto, e a gente não sabe nem orar. E a gente esquece que quando a gente não consegue orar, Ele ora por nós. Que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer, Ele faz por nós. Quando a gente se sente perdido e que a gente acha que está tão difícil caminhar, né? Tão difícil
cada um com suas peculiaridades, não é? Por exemplo, eu com a insegurança das minhas deficiências, vocês com cada problema que vocês carregam, porque todos nós temos problemas de forma diferente, mas com a mesma intensidade. Eu fico imaginando que ele desce da cruz e ele vem, ele próprio ajudar a gente. Eu gravei um áudio ontem para Rafa, porque Rafa estava brigando com todo mundo, de acordo com Cíntia, e estava muito nervosa, evidentemente, né, pelas circunstâncias, né? E eu disse, olha, Rafa, se você está apreensiva, se você está insegura, não fique preocupada, porque se você não tivesse, você seria normal. Agora, se você puder, lembre-se que ele está descendo da cruz para te dar segurança. Seja lá o que aconteça na sua cirurgia, ele vai descer da cruz para sentir a dor no seu lugar. Ele vai estar ali junto de você. E isso é que é importante que a gente pense. Às vezes eu creio que a minha dificuldade grande de dormir à noite é porque eu fico pensando nesses detalhes que a vida às vezes eu não enxergo durante o dia, mas de noite se revelam tão forte no meu coração. E eu consigo enxergar detalhes que verdadeiramente me tiram sono. Eu fico procurando olhar e sei que a gente não tem que fazer isso, porque a noite foi feita para que a gente possa ter um sono relaxante, mas infelizmente eu tenho isso e peço muita ajuda a Deus. Eu fico imaginando, talvez que se eu tivesse, ou se eu tiver um comportamento diferente, como é que eu poderia ser melhor e ficar melhor? Aos olhos de Deus, não é aos olhos das pessoas. Porque tem um determinado momento na vida da gente que a gente só tem a gente e Deus. Não é isso? A gente só tem a gente, Deus ali com a gente. Nas angústias mais íntimas. Não é? Você pode ser casada, você pode ter filho, você pode viver com um mundo de gente, mas a sua intimidade, o que se passa com você na realidade, só quem sabe é Deus. Só Deus toma conta do coração da gente. E mais uma vez, quando a gente nem consegue ter forças para procurar um lenço para enxugar as lágrimas da gente, ele desce da cruz e enxuga as lágrimas da gente. E aí ele cochicha, pelo menos no meu ouvido, eu tenho certeza que ele diz: força, força, não fique triste, não fique triste. Você sabe que você não pode ficar triste porque você é minha filha. Você não pode se abater com isso. Eu vou lhe ensinar a superar isso. Não é assim que você tem que se comportar. Eu não já lhe ensinei que você tem que trabalhar essas coisas. Se as pessoas não percebem, muitas vezes, o quanto deixam a gente triste, a gente não pode sair por aí dizendo que está triste e que as pessoas são culpadas. A gente entra no coração das pessoas. Se as pessoas perceberem que a gente entrou, e que, quem sabe, quiçá, as pessoas percebam o quanto a gente as ama, que maravilha. Mas se elas não conseguem perceber, nada a gente pode fazer. Só Deus pode fazer com que a gente tenha um outro modo de vida e possa reinventar a vida da gente, para que a gente possa ser feliz. Caminhar nos passos de Jesus significa muito mais do que ler um livro ou interpretar ou decorar um versículo da Bíblia. Caminhar nos passos de Jesus significa o versículo de Romanos 32, mamãe sabia de cor, acho que você sabe, né, por isso. Aquele que nem a morte, Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade.
e qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde que eu me conheço como cristã, minha mãe dizia assim: decore um versículo, porque é importante você saber. Deus nunca me deu a capacidade de decorar. Eu não consigo decorar. Eu sei que ele existe e aonde ele existe, mas todas as vezes que eu vou citar, eu peço para alguém me ajudar. Mas isso importa muito pouco no momento em que o meu coração, Jesus escreve no meu coração. Mas isso tem que estar em consonância com o amor de Deus. E hoje é um dia com certeza de alegria. É um dia de celebração pelas vitórias alcançadas, pelos sucessos que Deus promete a cada um da gente. Nós não podemos desanimar. As portas se abrem quando a gente menos espera que elas algum dia possam ser abertas. De repente, a gente está sem a chave, a gente perdeu a chave, a gente não tem nenhum chaveiro por perto e a porta se abre e se escancara na frente da gente e a gente diz: meu Deus, como é que o Senhor fez isso na minha vida? E é assim que a gente tem que seguir. Hoje é um dia de comemoração e celebração a Deus por todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Palavra do Senhor. Glória a Deus.